mas não podemos nos esquecer que em cada lugar onde Venâncio Mondlane, os factos comprovam. Não é Mauro que está a dizer, Mauro está a fazer uma leitura dos factos. E os factos comprovam que em todos os partidos pelos quais o Venâncio Mondlane passou, sempre existiram ruídos de liderança, sempre houve esta tentativa de Venâncio Mondlane querer se eternizar como a mais alta figura para poder levar a um bom porto sobre o seu olhar de que ele poderia levar algum partido político para um bom porto, mas não foi isso que ocorreu. Sempre foram desavenças internas, sempre foram ruídos de comunicação, sempre foram factos que sempre denotam conflitos internos. Então quero acreditar que pode haver qualquer coisa em torno disso. Só com o tempo é que nós vamos trazer aqui uma leitura muito mais nítida, se coisas muito mais concretas forem a ser tomadas nos próximos tempos. O analista político Mauro Silva posicionou-se em relação ao fim da coligação entre Venâncio Mondlane e o Partido Podemos. Silva defende que Mondlane deveria criar o seu próprio partido político, estabelecendo suas próprias regras. Criar o seu próprio partido e criar a sua própria estrutura organizativa, a sua própria estrutura institucional, político-institucional, uma estrutura que conseguisse nos dar mais ou menos uma visão de qual tipo de partido político é, se é mais para a direita ou mais para a esquerda, ou é mais centralizada. Tentarmos compreender como é que vai ser Venâncio Mondlane com um partido político, Venâncio Mondlane com membros que pagam cotas, mas que também vão exigir do próprio Venâncio Mondlane coisas muito mais concretas para poder fazer vingar aquilo que são os objetivos destas mesmas pessoas. Porque hoje nós estamos a ver um movimento. Mas se Venâncio Mondlane conseguir criar um partido, nós vamos ver um partido político, que até o próprio Venâncio Mondlane pode ser ou escolhido internamente para ser o presidente, ou pode ser eleito para ser secretário-geral, ou se calhar ser uma figura de honra e não ter necessariamente algum cargo político interno. Nós não sabemos, por isso que é importante, sim, vislumbrar sobre estas possibilidades, mas também, do outro lado, existe sim alguma possibilidade do próprio Venâncio Mondlane não querer criar o seu próprio partido e voltar para a sua CAD, voltar para aquela coligação de partidos políticos, na perspectiva dele ser a figura que pode levar a CAD para frente. Por outro lado, Mauro Silva destaca a necessidade urgente do Partido Podemos reestruturar-se para enfrentar os desafios do país e tornar-se relevante nas próximas eleições. Sim, porque as pessoas de facto provavelmente não conheciam este Podemos. E sim, as pessoas devem estar muito mais claras sobre a educação política partidária, não é? Porque essas mesmas pessoas, elas não podem só votar por votar, mas devem votar com base em alguma coisa. E pode sim fazer alguma confusão com base nisso, mas do outro lado, que não, pode sim ser uma oportunidade para o próprio Podemos se fazer como partido político, ir às bases, dar educação político-partidária a essas pessoas, mostrar o que é Podemos, qual é a visão do Podemos, qual é o caminho que este mesmo Podemos deve ter em relação aos demais partidos políticos, o que é que Podemos pensa sobre o país, como estas pessoas devem estar engajadas, pelo menos mais próximos a este partido político, sob o ponto de vista deste partido político ser válido para as próximas eleições. Assim termina o relacionamento entre o Podemos e Venâncio Mondlane. O partido sai da anonimidade para tornar-se a segunda força política do país, enquanto Mondlane fica isolado e com as mãos atadas.